explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos nem molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. E logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Tu estás nesse lugar. Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Boa noite! A paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Hoje nós estamos aqui. Diretor, eu estou na câmera 2 ou 3? 2, é você mesmo. Estamos aqui no programa Vidas para Cristo, muito especial. Mais uma quarta-feira que o Senhor preparou para nos dar vitória. E eu tenho uma convidada maravilhosa que veio direto de São Paulo, nos dá a honra da sua presença pessoalmente, porque nada como fazer pessoalmente um programa, né? Tete a tete. Estou aqui com a Bispa Sione Neiva, maravilhosa. Seja bem-vinda. Que o Senhor, né, te use poderosamente nessa noite. Para mim é uma honra, é um privilégio ter você aqui pessoalmente, maravilhosa. A gente se conhece já tem pouquinho de tempo.
Mas a gente já tem um carinho, já tem um amor, né? Já. Porque eu falo que o Espírito Santo, ele conecta pessoas. Então, seja bem-vinda. Estou muito feliz que você veio pessoalmente gravar. Quando eu falei com ela, eu achei que ela fosse falar assim, não, mas ela falou, não, marca aí, que dia? Toda assim, eu falei, ô Glória, dessas aí que eu gosto. Então, seja bem-vinda, viu? Deixa Deus te usar, é uma honra ter você aqui. Se apresente para essas pessoas. Oba, vamos lá, então. Quer dizer, peraí, rapidinho. Antes dela se apresentar, vamos orar. Uau. Vamos orar, porque senão depois a gente embola aqui na conversa e aí a gente não ora. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela tua serva que veio lá de São Paulo com com seu esposo, com a sua irmã, para estar aqui conosco, para gravar, para falar a tua mensagem, Senhor, para levar o teu evangelho. Senhor, abençoa ela com toda sorte de bênçãos. Senhor, na saúde, na vida profissional, na vida espiritual, na família, em todas as áreas dos projetos, Pai. Senhor amado, Deus querido, o Senhor é especialista em honrar os que te honram, meu Deus. Abençoa o programa, abençoa todos aqueles que estão assistindo conosco, que vão se conectar agora e mais tarde, que o Senhor possa falar aos corações, Deus. Se faz presente neste lugar de maneira especial, porque tudo aqui é para honra, glória e louvor do teu nome. Nós te amamos, Senhor. Amém. Se apresente, maravilhosa. Quem é a Bispa Sione? Vai lá. Eu falei assim, ó, já te amo, porque você falou a verdade. O Espírito Santo, ele apresenta, né, eu tenho um pedido nas minhas orações, para o Espírito Santo me apresentar as amigas dele. Senhor, me apresenta as amigas do Pai. Eu sou a Bispa Sione Neiva, né, terapeuta de resultado, mentora de mulheres e pregadora do Evangelho, serva do Deus Altíssimo. Estou aqui para servir a pastora, para servir você e agradecer, porque a gente não, quem tem a chamada não tem esse negócio da distância não, né? Nós estamos bispos há quase 20 anos, mas somos missionários na obra do Senhor e atendemos aonde Deus tem nos enviado para levar a sua palavra. E eu declaro uma palavra que aonde chegar a minha voz hoje, vai chegar a cura, vai chegar a alegria, vai chegar a bênção que você precisa, porque com certeza esta foi a minha oração hoje, onde chegar a minha voz, que chega a presença de Deus. Obrigado, pastora, muita honra para mim estar aqui com você. Amém, a honra é minha. Maravilhosa. Eu quero que você fique à vontade, deixa Deus te usar. Quando eu estou aqui, a gente senta nessa mesa, mas não é um podcast, né? Mas nós vamos estar falando da palavra de Deus. Você, né, fica à vontade para ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, viu? Porque eu tenho pessoas, a gente tem esse programa aqui há 5 anos. Uau. Então tem pessoas que já assistem há 5 anos esse programa, Uau, né? que bênção. E pessoas que vão se conectando. Vão assistindo, vão entrando, vão conhecendo, né? Vão gostando. Então deixa Deus te usar, porque eu tenho certeza que pessoas precisam, né? Precisam. De Com cura, certeza. de alegria, de libertação. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, com tantos conflitos, né? No mundo todo, conflitos espirituais, batalhas espirituais na família, na sociedade, na política. Nós estamos vivendo um tempo de angústia. E nós temos a mensagem da esperança, a palavra de paz para todos que necessitam. Nós que fazemos lives e mentorias, nós ouvimos as pessoas constantemente. Eu ouço as pessoas todos os dias. Eu vinha compartilhando no carro com meu esposo, o bispo Fernando, que está me acompanhando, a doutora Vanusa, a minha irmã, e falando um pouco do que está acontecendo no nosso país, que está uma angústia, né? Uma opressão. E eu falei assim para ela, poxa, antigamente quando a gente viajava para fora do país, era um prazer você falar que você era brasileira na África, em outros países. Eu lembro que eu tive uma na África, uma das últimas vezes que eu fui, as pessoas, sabe, pastor, as pessoas assim, Brasil, Brasil, e dizia, povo alegre, povo tal. Chegava em Israel, chegava na Europa, qualquer outro lugar. O ano passado, eu estive na Europa e eu falei para minha irmã, disse, poxa, lá fora o povo está falando tão mal do nosso país, porque é um país de alegria, é um povo, nós somos um povo muito feliz, alegre, e eles têm esse DNA da gente, né? Então, o que eu quero falar? Eu quero falar que a esperança para a árvore que for cortada. Jó, capítulo 7, do 14, ele fala que há esperança. Então, o que eu quero falar? Que há esperança
para você que está aí cheio de incerteza, com medo, debaixo de uma opressão, porque nós estamos debaixo do governo de Cristo, nós estamos debaixo do governo do Messias, né? Do nosso eterno poderoso. E talvez você esteja angustiada, você talvez esteja até com depressão, porque tem pessoas que estão assim, pastora. Será que temos que comprar muitas coisas e guardar, porque estão falando que as coisas... Calma, gente, quem cuida de nós é Cristo, né? Então, minha palavra hoje é uma palavra de esperança, uma palavra de milagre, que sempre que os reinos se embraveceram, Deus sempre manifestou sua graça para trazer sobre nós um tempo de milagres. E o que me alegra é que nós somos um povo inteligente, que quando o mundo está em guerra, né? Eu lembro de Moisés, enquanto Moisés estava no deserto, a nuvem estava parada, é a coluna, mas quando a nuvem se movia, né? Era a hora de acontecer milagre, de mudança. Então eu creio que está vindo aí para nós um tempo de muita bênção, de muita colheita. É só nós não ficarmos paralisados naquilo que nós estamos ouvindo, mas naquilo que Cristo está falando para nós, aquilo que a palavra está falando para nós. Por isso que é muito importante que você venha cada dia mais se conectar na palavra e nos profetas, porque eu sou descrente dos profetas e prosperareis. E aqui no livro de Jó 14:7 fala assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Olha só, gente, olha que coisa tremenda, pastora. Jó 14, versículo 7. Há esperança para a árvore que se for cortada. Há esperança. Por quê? A nossa esperança está em Cristo. Ainda fala que com o cheiro das águas vai ter um renovo, vai ter um rebento, vai ter algo diferente, porque muitas pessoas, além dos conflitos, estão assim. O que é que vai acontecer? Nós temos um DNA. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem cuida de nós. Então, não vai faltar para nós nem bênçãos grandes e nem pequenas. Por quê? Porque há esperança. Há um falar no mundo assim: a esperança é a última que morre. Aí eu falo assim: a minha esperança até morreu, mas ao terceiro dia, aleluia, ressuscitou. Então, não fica com essa conversa do povo do mundo que a esperança é a última que morre. A nossa já ressuscitou. E quando a palavra fala que há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renova, e ao cheiro das águas virá um renovo, aqui fala de uma promessa muito poderosa, fala de um agir de Deus muito sobrenatural, que se confia no Senhor. Às vezes nós estamos e somos como árvore, na verdade, porque o salmista fala no Salmo 1, versículo 3, que somos como árvore plantado junto a ribeiro de águas, que damos o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizermos prosperará. Então quer dizer, então não estou preocupada. Eu não estou preocupada com as crises que hão de vir, com os problemas que estão acontecendo. Por quê? Porque eu sou árvore, eu estou plantada. Eu sei qual é meu DNA em Cristo. Eu sou filha e eu tenho raízes. Possa ser que você foi até cortado, mas tem raiz, vai brotar. Com o cheiro das águas, vai viver o milagre. O milagre vai ser abundante, vai ser maior, a bênção vai ser maior, a graça vai ser maior. O que nós não podemos, pastora, é perder a esperança. É, verdade. E é interessante que todos os povos da Bíblia, né, se a gente for ver aqui, que passaram momentos de tribulação, de desafios, de dificuldade, todos os homens e mulheres, se você for ver Abraão, né, quando saiu da sua terra, da sua parentela, passou pelejas, porque ele não sabia direito o que Deus ia fazer. Não. Mas a esperança, né, no coração, a fé no que Deus tinha falado com ele era muito forte na vida de Abraão. E a gente vê isso em várias pessoas na Bíblia. Imagina, né, quando, estou lembrando aqui, Ruth, quando ela perde o marido, quando ela perde tudo, e agora Noemi vai embora, é a única família que, digamos assim, ela tem agora nova família, né, em Cristo, porque a família dela antiga é idólatra, enfim. E agora o que acontece? Ela tem a esperança de que o Deus que ela conheceu através da família de Noemi ia transformar a vida dela. Porque só pode ser esperança, só pode ser fé. O que Ruth tinha para falar com Noemi, né? Aonde você for, eu vou.
O seu Deus O vai ser seu o meu Deus, Deus. o seu povo vai ser o meu povo. Tem que ter muita fé, muita esperança, tem que crer muito que algo novo, Vai acontecer. além das tragédias, vai acontecer. E eu quero declarar no nome de Jesus, que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, abundou a graça. E essa palavra de esperança, a esperança para a árvore, que nós vimos, pastora, empresários muito preocupados, pai de famílias preocupados com seus empregos, mulheres doentes com ansiedade, mas você vê que Ruth tinha uma visão, né? Estava ali crendo que há uma esperança de mudança. Essa voz que a humanidade quer ouvir hoje, essa voz profética que nós temos que ter hoje, que a esperança para a árvore que foi cortada, a esperança para a sua vida, a esperança para o momento que você está vivendo hoje. Porque a esperança, na verdade, ela anda junto com a fé. Né? A fé e a esperança são duas ferramentas poderosas que a humanidade precisa ver. Porque se você vê na internet, é só questões, é só guerras, é só ódio, é só batalhas. Parece que o mundo está se virando um bolinho que a gente olha e fala assim: e agora? Nós vamos fazer o quê? Aí nós falamos o quê? A esperança. Glória a Deus. A esperança, porque nós estamos debaixo de um governo poderoso, Sim. que é o governo de Cristo. Amém. E Ele deixou uma palavra para nós, você que está aqui na live, você está aqui na televisão, aqui em São José dos Campos. Ele deixou uma palavra quando estava enfrentando uma batalha, uma guerra. Ele ora para o discípulo e fala assim: olha, eu vou, que chegou a minha hora, eu vou subir para o Pai. Mas eu tenho uma palavra para vocês: estarei com vocês Oh, glória. todos os dias. Amém. Até a consumação do século. Então esse é o nosso governo, que não vai deixar faltar bênçãos grandes e nem pequenos. Esse é o governo que nós estamos, que a igreja de Cristo está. Por isso a importância, pastora, das pessoas procurarem a igreja, procurarem o seu líder espiritual, porque o seu líder vai ter uma orientação, o seu líder vai ter uma palavra para você, o seu líder vai te orientar no dia da dor, porque vai vir o dia das dores. Nós estamos nas dores de parto, conforme Marcos, conforme Mateus 24, Marcos também diante. Nós estamos nas dores, mas, gente, nós temos promessa, nós temos, teologicamente falando, nós temos cerca de 8.000 promessas de bênção para o povo de Deus. E isso já vem no tempo de Moisés no deserto, de Josué no deserto, enfim, no tempo dos profetas, sempre houve a provisão de Deus, sempre houve. Mas as pessoas precisam buscarem a sua igreja, o seu pastor, para viver essa esperança, para a sua fé ser renovada, para que a sua esperança seja transformada, para que você não fique louco. Eu estou fazendo uma mentoria com uma querida dos Estados Unidos. Você não tem noção o estado dela, porque nós sabemos que os Estados Unidos está deportando muitos brasileiros. E ela disse: me ajuda, porque eu estou ficando louca. Literalmente, dentro de casa. Imagino. Então, não é o Brasil, o mundo está ficando, Deus está apertando o mundo. Sim. Mas se nós temos raízes, conhecimento da palavra, se nós temos o cheiro das águas, Jesus é chamado como a água da vida, tem esperança para nós. Aleluia, Em tempo de Jesus. guerra, em tempo de batalha, em tempo de crise financeira, em tempo de crise na saúde, crise política ou crise espiritual, tem uma esperança. Quem é, bispa? Jesus é a nossa esperança. E é num momento como esse, onde grandes milagres são gerados, grandes portas são abertas e grandes oportunidades. Por quê? Porque Deus, Ele obriga o povo a orar. Por que Moisés, quando... Eu estou sentindo a glória aqui. Glória a Deus. Posso sentir, né, pastora? Deve. Oh, glória. Gente, eu estou sentindo a presença. Tremendo. Por que quando Deus disse para Moisés que ia ter maná, né? Aí o povo tinha que pegar todos os dias o maná e comer a porção. E o povo queria pegar para armazenar. Agora você vê a inteligência de Deus. Deus disse: não, é todo dia a porção. Porque se eu mandar tudo e vocês armazenar, vocês não vão sair da tenda. Verdade, meu Deus. Porque ao sair da tenda, era a forma de adorar, olhar para os céus, ter esperança, ver o maná caindo, ver a mão. O povo queria armazenar. Então, o que significa? Que Deus vai usar situações para nos levar a congregar, voltar aos nossos princípios cristãos, a orar, a se conectar com Deus, para viver o milagre. Então não tem que ficar na tenda, eu vou guardar, porque nos Estados Unidos tem pessoas que não saem de casa. É, tem mesmo. Não saem de casa. Sim.
Empresas fecharam, né? De Sim. brasileiros. Tem pessoas que estão comendo o que tem em casa, está acabando e não saem. Com medo, não é de ser deportado, com medo de ser preso, porque estão sendo presos. E nós somos livres. A nossa esperança é livre. Então, quando Deus fala para Moisés, não, mano, o povo sai da tenda. Quer dizer, sai do comodismo. Sai do comodismo, vai para a igreja. Quem é tua liderança? Quem é o teu pastor nessa Glória a cidade? Deus. Quem é o teu líder? Quem ora Deixa- por você? Quem visita você na sua casa quando chegar o dias mal? Quem? É sobre isso. Porque o dias mal está chegando e tem milagres. O dias mal está chegando e tem milagre. E nós deveremos estar debaixo dessa cobertura poderosa para viver as promessas que não são poucas, são cerca de 8.000 promessas para nossas vidas, para aqueles que obedecem, porque Isaías já afirmou, né? Isaías, o que ele diz? Capítulo 1, versículo 18, 19. Se crer e obedecer, tem uma posição aí. Tem um sim, não é um condicional. É um condicional, pastora. Não é para todo mundo que quer, todo mundo quer um milagre. Se Deus vai fazer um milagre para quem precisa, o mundo precisa. Mas Deus põe uma posição. Sim. Para comer do maná, sai da tenda. Glória Quer a uma Deus. forma de me adorar. Você quer o melhor da terra? Então você tem que crer e obedecer. Amém. Quem é o teu pastor nessa? Nós estamos numa geração hoje, pastora, onde as pessoas não respeitam mais a sua liderança, as suas igrejas. Eu estava hoje conversando com alguém que me chamou, bispa, não fui para o culto domingo, qual o problema? Dá desculpa. Eu disse, minha querida, a vida é de sacrifício. Pega um Uber, pega um ônibus. Porque eu estou sem carro. Você nasceu dentro de um carro, meu amor? Pois é. Ô, meu amor, você nasceu dentro de um carro? Pois é. Ninguém mais pega um jeguinho. Jesus pegou um jeguinho. Pois é. Exatamente. Jesus pegou um jeguinho para entrar em Jerusalém. O povo hoje tem que ter um carro, senão não vou pro culto. Se começar a pingar, já era. Não vai mais. Que geração é essa? Ei, povo de São José São dos Campos. José. E o mundo pela internet que estão. Que geração é essa? Vamos sair da tenda. Porque é a esperança. Glória a Deus. Mas tem que sair da tenda. Tremendo. E você está falando, me remete aqui, ali no livro de Juízes, né? Todas as vezes que o Senhor levantava um juiz, um líder, ela falou do pastor, né? Quem é seu pastor? Quem é seu líder? Busca ele, busca ajuda, busca socorro, vai para a igreja. E aí eu fiquei me lembrando de Juízes. Então todas as vezes que tinha um juiz, que tinha um líder, que tinha uma referência, o povo andava correto, obedecia os caminhos, andava na presença, fazia o que era certo, ouvia a voz de Deus, via milagres, mas a gente não é para sempre, né? Não. Tinha uma hora que o juiz morria, aquela pessoa partia, e todas as vezes que essa pessoa partia, ao invés do povo continuar servindo, não, eles se desviavam, eles se afastavam, eles começavam a adorar outros deuses, eles começavam a fazer tudo o que Deus falou que não podia, tudo o que Deus falou que era errado, e perdiam, né? Essa esperança morria. Acabou a esperança, acabou a fé. Por quê? Porque muitas vezes você que está escutando essa mensagem, você está focado nos homens. E o primeiro foco seu, é lógico que os homens têm que ser nossas referências. Sim. O apóstolo Paulo, ele falou, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, como eu sou de Cristo, ou seja, primeiro é Cristo. Se você não tiver um encontro com Deus verdadeiro, se você não deixar o Senhor fazer algo sobrenatural na sua vida, você sempre vai depender de referências humanas. E essas referências, um dia elas vão partir, ou elas vão falhar, ou elas vão errar, ou elas vão desanimar. A gente não sabe como é o coração de cada um, né, bispa? E só concluindo no que ela falou, você tem que ir para a igreja, você tem que adorar o Senhor, você tem que buscar seu socorro, alguém que te ajude, porque nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz, né, que um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Nós precisamos um dos outros. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, que quando um for cair, o outro levanta. Então é importante. Mas se essa raiz sua aí, que a bispa está pregando aqui, Jó 14:7, não estiver enraizada em Deus, você vai falhar. E o povo, rapidinho, só para encerrar, o povo pecava, o povo errava, o povo se desviava. E o que o Senhor fazia? Só pegando o gancho do que a bispa estava falando. Deus levantava opressores. Quem levantava era o Senhor. Deixava os inimigos tocarem. Deixava os inimigos levantar. Às vezes você está reclamando, né? Porque olha o que está acontecendo no meu país.
Deus permite todas as coisas. Para quê? Para que o povo não se rebele, mas se volte para o Senhor. Então, volta para Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, Bispo, pegando o gancho do que você está falando, maravilha. Muitas vezes as pessoas estão o quê? Reclamando. É isso, governo. Mas tá fazendo é nada. uma forma do Senhor sacudir a figueira. E falar: me busca, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O povo estava sendo oprimido lá no Egito. Eles tiveram que fazer o quê? Clamar. Adiantava ficar falando mal do faraó? Não. Adiantava se levantar contra o faraó? Eles iam morrer. Então o que eles fizeram? Começaram a clamar. E Deus, a Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, ele fala: ouvi atentamente a aflição do meu povo e eu vou socorrer. Glória a Deus. Então o Senhor ouve o seu clamor. Não deixe de ter esperança. Glória a Deus. Palavra abençoada. É verdade, é verdade. Porque há pessoas que falam assim: a minha situação não é fácil, minha luta, a minha família, o meu casamento. Mas quem opera tudo em nós é Cristo. Através da nossa esperança, da nossa fé e do nosso posicionamento. Sim, também. Né? Do nosso posicionamento. Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Nós vemos na história de Jó que passou por situação tão difícil, mas ele se manteve firme até o fim. E quando nós chegamos no capítulo 14, no capítulo 42 de Jó, nós vemos lá Jó manifestando alegria, dizendo, né, que o Senhor Deus tomou, mas falou que Deus deu em dobro. Sim. O Senhor me deu em dobro, porque ele persistiu. De ouvir falar. Não é verdade? Ele falou das suas dores, aqui ele fala do corte, estava sentindo já que as coisas não estavam ficando bom, mas a Bíblia diz o quê? Que o fim das coisas é melhor do que o começo. Talvez você acha que já acabou, mas se não acabou, porque não chegou ao fim. Amém. Então você está se queixando de um problema, mas você não está se esforçando para chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, né? O reino de Deus é tomado pelos nossos esforços, e que esse esforço dele se apodera. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida. Paulo diz: o meu reino não é comida, não é bebida, o meu reino é poder. Glória a Deus. O reino de Deus é poder. Agora mesmo pode acontecer um milagre na sua casa. Agora mesmo pode acontecer uma cura. Agora mesmo pode acontecer algo sobrenatural, porque o reino de Deus é poder, é manifestação. Então se mova-se através da fé, confia no Senhor, calma, vai dar tudo certo, portas vão ser abertas, o Senhor vai trabalhar de forma maravilhosa, você vai entender o propósito dele e você vai compreender que tudo, e você falou de Paulo, né? E eu lembrando que Paulo fala em Romanos capítulo 8, 28, ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, se você está enfrentando uma dor, Paulo afirma essa palavra. Eu também gosto da palavra que Paulo fala em Romanos 8, a partir do 31, ele diz: ora, oh meu Deus, essa palavra é poderosa, né? Oh, quem que vai me afastar do amor de Cristo? Que diremos, pois, Romanos 8, versículo, a partir do 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Glória a Deus. Que coisas são essas? Sofrimentos, famílias sofrendo, país sofrendo, as famílias. E Paulo fala que e Paulo estava preso. Paulo estava preso. Pra você ver, né? E ele vem com a palavra de um mentor, como que diz, trazendo esperança para a sua igreja, para o seu povo, que é uma carta que ele escreve. Sim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Nem o inferno, nem potestade, nem malignidade, nem principado, nada é contra a igreja de Cristo. Então se levanta, minha amiga, meu amigo. Deus tem coisa grande para fazer. Levanta-se. O inimigo precisa ver que você está se colocando de pé. Você tem um DNA. Você tem um DNA em Cristo. Você conhece essa verdade. E essa verdade vai te levar ao caminho da sua vitória. Não se desespere. Você que é empresário, você que é um comerciante, não se desespere, porque dias melhores virão pela nossa esperança. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento está conosco para nos levar para o caminho da vitória e da bênção que você tanto almeja. Glória a Deus. E eu estava aqui, né, até abri aqui em João 15, que fala que ele é a videira, né? Verdadeira.
E aí, só para falar da poda, né? Porque às vezes esse É. momento que Deus está fazendo na sua vida, né? É uma poda, e a Bíblia diz, né? Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, mas toda aquela que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Então a poda não é para destruição, é para que você dê mais frutos, é para que você seja fortalecido, é para que você entenda quem está na sua vida, é para que você entenda que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A poda de Deus, quando o Senhor vem com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, né, com os vales, com as covas, com tudo isso que acontece na Bíblia aí, porque a gente vive igual, só não está fisicamente na mesma situação, mas espiritualmente, quantas vezes nós estamos nos desertos da vida, né? Nas tempestades das vidas. Tudo isso é um momento que o Senhor está permitindo, mais uma vez falando, né? Podando, trabalhando, Sim. cortando as asinhas ali. Para quê? Para que a gente possa entender. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Glória. né? A ele a glória eternamente. Amém. Ou seja, É. para a gente entender que ele quer que a gente dê frutos. E dependemos dele. Dependemos dele. Confiamos Ele é a nele. videira. Nós somos as varas Sim. na videira. E a poda faz a gente ficar mais forte, mais E saudável, dá mais frutos. mais frutos. Tem dois sentidos. Em João 15, fala de cortar e fala de podar. Sim. Ele fala que ele corta e lança fora. Sim. E ele fala de podar. Podar, toda árvore podada é para dar mais frutos, né? E Jó fala da árvore que foi cortada, mas tinha as raízes. Sim. Então você vê que com a igreja, com os filhos de Deus, não tem inferno. O Senhor disse para Pedro: as portas do inferno não vai prevalecer contra você, porque ele é o cabeça da igreja. Então não fique preocupado com essa poda. Depois de florescer, nós estamos no inverno, daqui a pouco vai vir um tempo bom aí. E glória a Deus que nós não estamos sendo cortados, pastor. Tem muita gente que já foram cortados da graça. Já perdeu a graça, já perdeu os dons, já perdeu a graça que tinha. E nós estamos aqui dizendo para você: tem uma porta de oportunidade, tem uma porta de esperança, tem uma porta de escape, tem uma porta de milagre. Jesus fala em João: eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Então, não temos que ter medo. Eu dei uma entrevista para um podcast no meu aniversário. Pena que você não pôde estar. Fiquei triste, Pena. não deu. Mas tinha ali Eu tava aqui. Estava aqui no programa, né? Não tem como. E ela me fez uma pergunta: qual era o meu maior medo? Né? Se eu tinha algum medo e qual era? Eu disse: olha, o medo faz parte da vida do ser humano, mas o medo, eu gosto do medo que me leva a fazer, realizar. O meu medo é chegar no final e não ter feito nada. Eu também tenho esse medo. Né? Por que eu vim? Você vai, eu vou. Porque nós não podemos colocar obstáculo, porque ele fez coisas maiores por nós, Amém. coisa poderosa. Então o meu medo é de não fazer nada para Cristo, porque um líder ou qualquer pessoa que acha que já fez muito, ele não fez nada. Porque na verdade nós temos que fazer muito, porque ele fez tudo por nós. Então não tenha medo e não deixe o medo te paralisar. A obediência nos leva para um bom futuro. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Essa mensagem, essa palavra. E é interessante que da raiz, quando você tem raiz, porque o foco da mensagem é o quê, né? A árvore que foi cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Então a gente falou de poda, de quando Deus permite as tribulações, porque o Senhor permite situações. A gente falou de estar enraizado, estar focado, estar firmado na rocha. Nós falamos de diversas coisas aqui. Falamos de Ruth, falamos de Moisés, falamos de Abraão, falamos de Paulo. Por quê? Porque são pessoas, são homens e mulheres que, com as suas debilidades, com as suas fragilidades, eles viveram e eles foram firmes, né? Estavam firmados na rocha que é o Senhor. Então, você tem que ter raiz. Você tem que meditar na palavra, buscar o Senhor, se fortalecer, orar. As pessoas não oram mais hoje em dia. As pessoas não buscam a Deus em oração, né? Elas esperam, às vezes, ora por mim, ora por mim. Crente 6 horas, que a gente brinca, né? Ora por mim. A gente ora, nós oramos uns pelos outros, e isso é, né? o dever nosso. Samuel falou: ai de mim, se eu não clamar, se eu não orar. Mas é o dever nosso, mas você tem que orar. Porque quando você ora, você se aproxima
né, da intimidade, da comunhão, do relacionamento. E quando você busca na palavra, você vem a sabedoria de Deus, o entendimento. Então a gente tem que buscar. Eu sempre falo que não dá para ser um mais que o outro, né? Nós precisamos estar enraizados, mas lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando. Não adianta só orar e não adianta só ler a palavra, você tem que fazer os dois para estar firmado na rocha que é Jesus. Porque a Bíblia diz, tem 2 tipos de alicerce, sabia? Tem um alicerce que é a areia. A casa firmada na areia é aquela casa que está firmada no momento. Sabe aquelas pessoas que gostam de viver o momento, só o momento? O momento passa, meu irmão. O momento vai passar. O que vai ficar é o que está dentro do seu coração. Aonde que está enraizado o seu coração? É isso que vai prevalecer. Então, tem pessoas que elas estão firmando a sua casa, a sua vida, os seus sonhos na areia. E a Bíblia diz que vai vir a tempestade, vão vir os ventos, vão vir as lutas. E essa casa, esses sonhos, eles vão cair, a queda vai ser grande. Mas quando é firmado na rocha, em Cristo, em Jesus, vai vir os mesmos ventos. Porque o sol nasceu para todos, né? As lutas vêm para todo mundo. Não é porque você está na igreja, está firmado em Cristo, que você está livre de problemas. Não, nós vamos passar as mesmas situações. Olha esses homens e mulheres da Bíblia, eles são as nossas referências, né? Tantas coisas que esses homens passaram. Gente, olha José, o tanto de coisas que José passou. Tem que estar muito enraizado. Mas, qual é a diferença? Por exemplo, de José para, sei lá, Sansão, né? José estava enraizado em Deus, era muito profundo, a raiz muito profunda. Então, quando vieram ventos, quando veio a perseguição, quando veio, jogaram ele ali naquela cova, os irmãos, quando veio aquela inveja, quando tudo que ele passou, aquilo que ele viveu foi permitido para a vida dele, ele não caiu. Ele balançou, né? Entristeceu, chorou, mas ele estava firmado na rocha. Ou seja, trazendo na palavra que você está trazendo, ele estava enraizado no Senhor e ao cheiro das águas, ou seja, na esperança de que Deus estava com ele. Na esperança. Jesus, lá em Gênesis, você sempre vai ler na parte de José, e Deus era com José, e Deus era com José. Eu gosto de falar isso, porque eu leio muito isso. Por que Deus era com José? Porque também o José era com Deus. José também era com o Senhor. Então Deus é contigo. A bispa falou algo tremendo aqui, que é: estarei contigo todos os dias. O Senhor falou. Até a consumação do século. Para sempre. Porque Jesus não ia ficar o tempo inteiro ali com os discípulos. Jesus, ele demonstrava, ele ensinava e dizia que ele ia para o Pai. Mas ele deixou uma palavra muito forte para os discípulos: mas vocês farão obras maiores do que as que eu já fiz. Olha, que Jesus ressuscitou. Então as pessoas hoje ficam por detrás de uma capa do tadinho, que eu não tenho, eu não posso. Mas se eles oram e a sua casa está firmada na rocha que é Cristo, e ele tem raízes, quais são as nossas raízes hoje? Conhecimento da palavra. Quais são nossas raízes hoje? Né? Disciplina, uma vida de busca. Você falou aí de orar sem cessar, é verdade. Essas são nossas raízes, para nós vivermos uma vida com leveza diante de tantas batalhas que nós enfrentamos. Nós vemos aí uma sociedade doente. A sociedade está doente, né? A sociedade está doente, e nós precisamos, e nós temos a cura para isso. E se você tem raiz, que é a oração, a disciplina, que crê, que confia, você vai ter uma vida com mais leveza, e Deus vai entrar aonde você mais precisa de um milagre. Porque Deus se move, pastora, pela nossa obediência, pela nossa disciplina, pela nossa fé. E o tempo de oração, você falou, os 6 horas. 6 horas. Mas se você pôr na sua igreja, ó, tem oração das 9 às 10. Aí ninguém pode. Mas tiver um churrasquinho, tá todo mundo lá. Não, é impressionante. Gente, é impressionante. Olha, eu sou meio revoltada com essas coisas, sabe? Porque assim, desde quando eu me converti diante de Deus, eu não sou perfeita, tenho 1000 falhas, muitas. Mas desde quando eu me converti, eu entendo a da prioridade do reino. Eu entendo muito isso. Então, assim, quer me deixar com raiva, eu te chamar para uma coisa espiritual e você dizer para mim que não pode. Mas quando é alguma coisa assim, um churrasco, aniversário, pode ser a hora que for, o dia que for, a criatura fala: eu quero ir, bota meu nome. A primeira pessoa, eu fico indignada. Por quê, gente? Porque o povo está cantando, e hoje é uma polêmica isso, né? As pessoas cantam lá aquela música: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Tá gastando o quê? Que vida que você está gastando? Né? Você não sabe o que é gastar.
gastar e deixar. O Paulo falou, né? Eu me Sim. gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas. Sim. Talvez seja baseado nisso que o cantor fez essa música. Mas as pessoas estão cantando e Porque elas não é uma vivem melodia isso. bonita. É bonita, é lindo esse louvor. Eu acho maravilhoso, mas você tem que viver ele. Tem que viver. Porque se gastar pelo Senhor é você renunciar tudo Uau. para estar na presença, independente. Minhas férias. Não, é renuncia. Não estou dizendo que você não pode tirar férias, tá, gente? Não estou dizendo que você não pode ter seu Sim, lazer. lógico. Tenha lazer, eu passeio bastante, tem que ter lazer, né? Claro, Bispo? A é gente é convidado, evidente. pode convidar que a gente vai, mas na hora da oração, na hora que é para fazer coisa para Deus, Pra Deus, gente, é inegociável na minha inegociável. cabeça. Tem princípios, Funciona assim. tem princípio que é inegociável. E nós estamos falando que você precisa vencer. E se você quebrar os princípios vão te quebrar. Eu estava vindo na estrada agora e o GPS avisou que tinha câmera. Meu esposo, por quê? Vai chegar multa em casa, eu estou quebrando o princípio. É leis. Assim no espiritual. E não adianta reclamar, né? Não adianta reclamar. É. Então, essa é a verdade de Cristo. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, nós temos... O que é que nós queremos falar? Que você entenda que virá dias melhores, que Deus é o Deus que conhece a tua necessidade, a nossa necessidade, mas também temos que ter prioridade. Sim. Vá ao aniversário, vá ao churrasquinho, é maravilhoso. Mas quando falar assim, a pastora fala assim, olha, vai ter um chá de mulheres, né, pastora? Sim, Agora tá na sim. hora, né? Amém, Julho, amém. agosto, setembro. Eu faço o chá da primavera em setembro. Me convida que eu venho pregar. Amém. Vamos encher essa igreja de mulheres para ser curadas e renovar, porque mulheres curadas, pastora, elas curam, né? Curam. Mulher curada, elas são uma bênção. Então nós temos que você entenda que você tem algo muito precioso, você tem raízes. Você tem raízes, você só está paradinha. Mas está vindo aí, pastor, um cheiro de águas. Está vindo cheiro, está vindo um renovo espiritual. Está vindo um avivamento sobre a sua vida. E Deus vai te levantar e você vai dizer, Deus mudou a minha história. Jesus. E fala muito de posicionamento, né? Isso Sim. de você escolher o reino, escolher estar na presença, escolher... Então, é muito o posicionamento. Como que você tem se posicionado no reino de Deus? Como que você tem decidido? O que você tem escolhido na hora que é colocado em xeque na sua vida, né? Quem é você no reino? Quem é você na mesa? Quem é você? Então, a gente precisa se posicionar, né, naquilo que o Senhor falou conosco. Ela está trazendo sobre Jó. Jó passou, meu irmão, Jó perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu até saúde, quase perdeu a mulher também. Sim. Perdeu tudo. Mas Jó não saiu do propósito, por mais que ele tentasse entender, porque se você ler, Jó está tentando entender o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, e os amigos vêm tentando explicar o inexplicável, porque tem horas, né, bispa, que Deus quer trabalhar na nossa vida. Às vezes eu falo sempre assim, né, olhando para a vida de Jó, e olhando para Jesus também, eu vejo que nem sempre é por causa da pessoa. Por exemplo, nem sempre está acontecendo essa luta porque você precisa dessa luta. Às vezes são as pessoas que estão ao seu redor que precisam dessa luta na sua vida. Então você vai ser o sacrifício vivo que Jesus quer usar para você glorificar o nome do Senhor. Então, quando você estiver passando suas dificuldades, seus problemas, não murmure. Eu fui estéril na minha vida. Olha que E milagre. eu entendo que o Senhor, Ele estava fazendo isso porque havia uma nuvem de testemunhas ao meu redor. Uau. Que precisava ver alguém que, pela misericórdia de Deus, ia ficar firmado independente do resultado de exame, independente do resultado de médico. E foram 8 anos assim. E as pessoas viam o testemunho. E quando eu perdi meu primeiro filho, eu estava ali adorando, glorificando ao Senhor. Não porque eu sou boa, mas porque eu entendo em quem eu estou firmada. Uau. Então o que acontece depois disso? Sobre Deus me isso. deu Esther, me deu Ruth, me deu as minhas filhas, que são milagres do Senhor. E é isso, é sobre isso. O que eu estou querendo dizer para você? Toda luta, toda dificuldade, toda tribulação, todo vento que você estiver passando, nem sempre diz respeito a você. Às vezes diz respeito à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho que estão te rodeando ali. E eles precisam ver a sua reação, a sua atitude. Eles precisam ver a fidelidade em você. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Porque entenda rapidinho, quando Jó passou por tudo aquilo e a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, ele falou, você é louca, Meu mulher? Deus. Você é louca? Ele me deu, ele me tomou, Meu e bendito Deus. seja o nome do Senhor. Ou seja,
se dependesse da mulher, ela tinha falado amaldiçoa, porque ela não estava entendendo. E ela Quem falou é que entende, ainda, né? ela falou. Exatamente. Amaldiçoa, ela Amaldiçoa, falou. exatamente. Ela falou por quê? Porque ela não entendia. Não Por que entendia. está passando isso tudo? Você fazia sacrifício pelos seus filhos antes deles pecarem, né? Buscava a Deus, ou seja, Deus deu testemunho de Jó. Você está entendendo o que eu quero trazer para você através desse pedacinho? Que presença. Deus, às vezes, dando testemunho de você. Então, nem sempre é sobre você. Às vezes, é sobre quem está ao seu redor. Meu Os Deus. amigos de Jó tiveram que ver Jó padecer, mas tiveram que ver Jó com tudo em dobro. Por quê? Porque Jó teve que ainda que orar pelos amigos. Deus fez tudo em dobro. Então, meu irmão, ainda que você esteja... Você que está passando por luta, especificamente. Você que está passando por um momento de tribulação na sua vida e você não está entendendo nada. Por que esse vento chegou? Por que essa situação aconteceu? Eu quero que você entenda, nem sempre é sobre você. Deus está trabalhando nas pessoas que estão ao seu redor, para que o nome dele seja glorificado, para que todos hão de ver depois quão grande é o seu Deus. Todos vão ver um milagre. Eu era estéril, eu tive filhos. Tem pessoas que chegam à falência e glorificam o nome do Senhor, e o Senhor dá tudo em dobro. Tem pessoas que perdem a saúde. Sim. Né? Tem momentos, quantas pessoas que eu conheço que tiveram câncer, nossa, ficaram mal, mas Deus restaurou e hoje essas pessoas fazem a obra. Glória Ou seja, a Deus. não é sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre e a gente Ele. precisa entender isso, a nossa raiz. Por isso que o resumo dessa live aqui, desse programa que a gente está fazendo, não está acabando ainda, mas é para você entender que firma suas raízes, né? Coloca lá suas estacas bem Uau. firmes. E tem esperança. Tem esperança, o Senhor... Olha, se ainda não está... E outra coisa que eu aprendi nessa jornada é... Se Deus fez promessa para a sua vida... Deus fez promessa, né, Bispo? Para a gente. Se ainda não está como Deus falou... É porque ainda não é o fim. Às vezes você fala assim... Meu Deus, Deus me prometeu, por exemplo... Que eu vou mudar o mundo, não sei o quê... E eu estou aqui passando ainda. essa luta... É porque ainda não é o fim. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Tudo é um preparo. Não adianta nós querer o propósito e não passar pelos processos. Deus está preparando. Observa que quando Jó estava enfrentando suas angústias, ele fala no versículo 19, 25, ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a terra, sobre você. Então, você tem uma promessa de Deus, mas você está vivendo um momento de caos, de sofrimento. Olha o que Jó passou. Raízes quer falar confiança, fé, disciplina. Quando os seus amigos zombam dele, da sua dor, os próprios amigos de Jó zombavam da sua dor, ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Então isso traz sobre nós uma confiança que as promessas de Deus sobre nós, elas são reais. A Bíblia afirma em Números que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, ele vai cumprir. Na minha vida, pastora, é de promessa. Eu falo assim que eu estou vivendo hora extra de promessas. Glória a Deus. Porque tudo que Deus me prometeu através de profecias e dos seus profetas se cumpriram. Eu lembro que quando eu fazia missões pelo estado da Bahia, mas assim, lá no sertão, aonde tinha gente para tomar água, tinha que pôr uma bala na boca, porque a água Aonde era ninguém salgada. quer ir, né? Ninguém quer ir. E ali eu via promessas que eu ia para as nações, que eu ia para a televisão, que eu ia casar, ter filhos, que eu ia ter para dar. Eu cria porque eu conheço a palavra, mas o cenário não dizia isso. Porque o meu estado era um estado de dor. Eu fazia missões em um território de pobreza, de miséria, caótica, sertãozão da Bahia. Mas hoje, quando eu vejo que eu já passei por mais de 10 países, e casei com um europeu, e tenho 2 filhos, e tenho 3 netos, tenho 2 filhos, 2 noras. Agora, meu filho Daniel, pastor, com 30 anos, está na igreja, com minha nora. Eu vejo as promessas, quando o Senhor dizia assim, você vai ter para dar. Eu vejo que o meu ministério hoje proporciona mais de 20 anos, cestas básicas de alimentações para tantas famílias que nós socorremos. Quando o Senhor dizia para mim, eu vou te fazer conhecida. Mas como? E hoje a mídia é secular, porque se você for lá no YouTube da vida, você vai ver lá eu no programa da Gimenez, eu no debate, debatendo sobre a família, defendendo a família. Se você for ver, Deus cumpre promessa. Quem tem promessa não morre até ela se cumprir. Eu creio nisso.
Porque Jó não morreu na sua dor. Jó não morreu na sua dor. Todos nós morremos. Mas se você está na promessa, Deus não vai mentir do que Ele falou. Eu estou sentindo muito a presença do Senhor. Isaías 55, versículo 11 diz que a palavra do Senhor não volta para Ele vazia, mas será enviada para aquilo que e vai cumprir para aquilo que Ele a enviou, segundo o seu propósito. Hoje, eu vivendo as promessas de Deus, eu estou aqui hoje contigo, Deus trazendo acessos, é podcast, é televisão. Eu sou uma mulher de milagres. Eu vivo milagre todos os dias, pastora. A minha vida é milagre, minha família é milagre. Quando o médico disse que eu não ia ser avó, o médico perguntou para o meu filho primogênito: você está pronto para ser pai? Tô. Mas você está pronto para não ser? Ninguém está. Mas aí entra o quê? A mulher que tem raiz, a mulher que tem princípio, tem esperança. Vamos orar. Aí, vamos clamar. Hoje meu neto, que não podia nascer, está com 12 anos. Glória a Deus. Glória. 12 anos, filho, uma vovó, está fazendo aula de música, trabalhando, 3 netos. Calma, essa promessa, ô glória, arei, calaba, xuri, andarai, vai se cumprir. Agora eu preciso estar conectado com pessoas que vivem promessas. Com quem você anda? Com quem você anda? Aonde você vai? Com quem está conectado? Com pessoas que estão conectadas com Deus. Porque pessoas, elas servem de ponte. Você serviu de ponte para mim, né? Através da Selma, estamos aqui. Hoje estamos aqui. E em agosto vai pregar lá na Luz para o Mundo. Lembra do convite que eu te fiz? Glória a Deus. Conexão. Com quem eu ando? Com quem está dando fruto. Com quem foi cortado, mas esperou o cheiro das águas, se renovou. Deus veio com poder, levantou, porque Deus honrou a Jó. Cada promessa, Deus fez em dobro, lá no 42. Amém. Deus fez em dobro na vida de Jó. Então, a promessa de Deus, ela não falha, a não ser que você permita. Não tem negócio que o diabo roubou o diabo. Não. Epa, porque tudo está colocando na conta do diabo. Eu sei que ele é maligno, eu não defendo ele. Mas, muitas coisas não cumprir nossa vida, eu sou a única culpada. Você é o único culpado de muitas coisas. Não casou ainda, não tem neto ainda, não realizou ainda. Você é a culpada. Porque a sua fé, a sua confiança, aonde você está, com quem você tem andado, a sua entrega, a sua fidelidade, é um monte de exigência que a Bíblia faz para vivermos a promessa. Eu postei uma palavra hoje no meu Instagram. Se você for lá, você vai ver. Eu escrevi algo assim, né, amor? Não tenha medo, porque a obediência nos leva a um bom futuro. Não tenha medo, a obediência, pastor, nos leva a um bom futuro. E Jeremias diz que Deus tem para nós, não é uma palavra de morte nem de maldição, mas uma palavra de bom futuro e de paz. Então, tem promessa? Ele sabe cumprir promessa. Eu vivo promessas todos os dias da minha vida. E é engraçado, ele está falando aí, eu abri aqui Deuteronômio 28, que diz, né? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora olha essa parte. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será tu. Aí começa a fazer. Olha a condição. Então, exatamente, é a condição. Se crer, se obedecer, se ouvir, se guardar. Deus tem condição. Ele impõe. Ele impõe para nós. Porque todo pai que não impõe, ele não é um pai. É um desequilibrado. Então todo pai tem que impor. Você não passou de ano, não tem férias. Isso. Não tem celular. Exatamente. Não tem. Então você vai. Acabou. Deus impõe, se crer, se obedecer, se atentar para os meus mandamentos. Aí vem as promessas. Te colocarei por cauda e não por cabeça. Você terá para dar e não tomará emprestado. Os teus inimigos virão por 7 caminhos. Está escrito. Mas virão por um caminho, mas por 7 fugirão de ti. Olha que coisa forte, coisa poderosa. Às vezes nós ficamos, a minha vida, mas será que eu estou de encontro a esses princípios? Vamos levantar hoje, porque Deus hoje quer governar a sua vida.
Glória a Deus. Glória a Deus, tremendo. Glória a Deus. Que coisa linda, gente. A gente está aqui, né? E assim, a bispa está falando aqui, né? Sobre Jó, onde fala que Jó, que ao cheiro das águas, quando tem raiz, brota. Então, mesmo que a árvore seja cortada, mesmo que tenha todas as lutas, ao cheiro das águas brotará. E a Bíblia diz em João 4 que ele, né? Ele Sim. é o manancial ali, De né? Então, águas. quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele fala: se você crê em mim, fluirão rios de água vivas do seu ventre. Ou seja, tem que crer, tem que confiar, tem que obedecer. Existem, como ela falou, critérios e existem condicionais para você receber aquilo que... Eu creio, bispa, que quem tem promessa de Deus vive as promessas. Mas eu Vive as também promessas. creio que as pessoas, por exemplo, não é que quem tem promessa não morre, no sentido que eu vou falar Sim. de repente a pessoa não quer obedecer. Então ela não vai viver a promessa. Não Não tem vai como. Não tem como, sabe? Não se fie nisso de que, mas Deus falou, vai acontecer a todo custo. Não. Não. Só vai acontecer se você se posicionar em obediência. Igual tá falando aqui, ó. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, aí vai acontecer milhões de coisas boas na sua vida. Porque nós estamos falando de Jó. Então. Que Jó não morreu sem que visse a glória. Porque Exatamente. ele se manteve no princípio. Fiel. Quando a mulher dele, meia desequilibrada, diz: amaldiçoa esse Deus e morra, ele preferiu manter os princípios e sua fé. Então, aí onde está a diferença que eu falei de não morrer, de você guardar. Aí você vai lá para o rei Zedequias, que estava com a sentença de morte, né? Pecado e Sim. desobediência. Mas quando vê a sentença sobre o rei Zedequias, ele se arrepende. Mas a sentença de morte. Ele se arrepende, ele ora, Isaías 38, ele ora, ele clama e Deus acrescenta mais. 15 anos. Oh, aleluia. Glória a Deus, tremendo. É sobre isso. Amém. Deus volta atrás. Deus volta atrás quando há uma sentença, quando há arrependimento, quando há humilhação. Deus se arrepende do mal. E eu costumo dizer dessa mensagem do rei Ezequias que ele tinha uma história com Deus. Tia. Então, quando a Bíblia diz, quando Isaías fala para ele, olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele, na mesma hora, Isaías foi embora, virou, né, para ir embora. Ele se virou para a parede e chorou assim, copiosamente, né? Amargamente. Mas ele trouxe em memória, em oração: Senhor, se lembra de que eu fiz isso. E se ele começou, ele tinha eu sempre que eu leio essa mensagem, o Senhor fala comigo: você tem que ter uma trajetória, uma jornada com Ele, porque o Senhor não esquece dos momentos de fidelidade, dos momentos de obediência, nos momentos da sua renúncia. E o rei Ezequias, ele falou: Senhor, se lembra que eu andei na tua presença, né, na tua presença, que eu fui fiel. Ou seja, o Senhor exatamente se arrependeu, e ele tinha um histórico, ele tinha uma trajetória. Então a Bíblia diz que antes de Isaías sair do palácio, do pátio, ele foi lá e falou com Isaías. Sabe por quê? Porque a oração o Senhor ouve de imediato. Ele pode não responder imediatamente, mas ele ouve de imediato. É tremendo. Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Deus é poderoso, ele escuta a sua oração, o seu clamor. Se você está vivendo até hoje em desobediência, algumas coisas estão acontecendo, hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de falar: Senhor, eu quero viver, eu quero me enraizar, eu quero, Senhor, ser firmado na rocha, porque há esperança, meu irmão. Se há vida, há esperança. Se você está com fôlego de vida ouvindo a gente aqui, é porque o Senhor tem uma obra, o Senhor quer fazer na sua vida. E você que está passando, tem uma trajetória, uma jornada, como o rei Ezequias, como Jó, como vários homens que a gente falou aqui, e está passando por um momento de desafio, de dificuldade na sua vida, não perca a esperança. E não Louvado desista. seja Deus, e não desista. Bispa, estamos chegando ao fim. Eu quero... que pena, né? Tão rápido. A gente fala, gente, passa muito rápido esse negócio aqui. Eu queria que você falasse, assim, suas considerações finais. Lógico, a gente já falou muito e já foi entregue a mensagem, mas se despeça e, né, suas considerações finais diante dessa palavra. Qual a mensagem que você deixaria, assim, agora no final, para essas pessoas que estão assistindo a gente? Não desista. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Levanta os seus olhos, né, disse o nosso querido salmista. Eleva os meus olhos para os montes. Tira os teus olhos daquilo que está sobre a internet, da dor, das decepções. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé.
Ele tem milagre, sim. Tudo que foi falado aqui é para gerar milagre e confiança sobre a sua vida. Então, não desista, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero agradecer a você, pastora, toda a direção aqui da TV Shalom, né? Muito obrigada. Estamos te esperando no dia 30 de agosto, né? Nós vamos confirmar essa data. Nós vamos ter uma emissão de mulheres muito profundo com o tema governe-se, que é a mulher que não se governa. Eu sei que você é dessas. Amém. Que se governa. E vai ser maravilhoso. E agradeço ao meu esposo que está aqui conosco e todos que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. Muito obrigada. E foi uma honra poder estar. Espero poder voltar. Eu que quero que volte. A honra foi minha. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Principalmente, né? Como eu falei, pessoalmente. Sim. Porque nem todo mundo vem. E que bênção, viu? Foi tremendo. Essa live, gente, vai ficar gravada, tá? Então, se você quiser, envie para outras pessoas que não assistiram, para que as pessoas possam assistir e possam acessar essa mensagem que foi tão poderosa. Tem muita gente querendo desistir, você sabia? Tem muita gente querendo parar. Então envie essa mensagem, ou fale sobre isso com alguém numa mesa. Senta na mesa e fala da palavra de Deus. Senta numa mesa e entrega algo positivo para alguém. É tremendo isso, tremendo, né? Isso é maravilhoso, você sentar na mesa, compartilhar a tua dor, né? Posso falar das minhas redes? Não, né? Pode, claro. Escuta aí, anota aí, pega o papel e caneta, pega o celular. Papel, porque a gente faz. Nós somos daquelas, né? Amém. Que faz live, abençoa vidas. Então vai lá no nosso Instagram, Bispa Sione Oficial, é isso, né, gente? Bispa Sione Oficial, Sione Neiva Oficial, vai no nosso YouTube. Eu estou começando agora no YouTube, quer dizer, estou voltando no YouTube, né? Estou retomando, para você ter uma palavra de fé, uma palavra de cura e de milagre. Todos os dias Deus tem um milagre para a sua vida. Vai lá nos conhecer lá nas nossas redes sociais. Coisa boa. É Bispa Sione Oficial, né? É que você Isso, falou né? 3 aí. Eu falei. Bispa, eu abri aqui para ver exatamente. Por favor. É uma bênção, viu? Tem muito conteúdo e eu gosto de gente assim, né? Que tem conteúdo para você. E ela vai em vários lugares também, filma tudo e conta as histórias, né? E isso é muito legal. Então, gente, segue lá no Instagram, no YouTube, é o mesmo? No YouTube? Bispa Sione Neiva. No YouTube. Bispa Sione Neiva. Coloca lá no YouTube que vai aparecer. Vai aparecer. E aí você segue e qualquer coisa também a gente vai deixar os Instagrams, os links no programa. Porque aí quando você acessar o programa vai estar lá também. Porque às vezes esqueceu, né? Não verdade. Pegou na hora. Mas é isso. Gente, a gente está encerrando. Vou olhar para onde, diretor? Pro 3 agora. Estamos encerrando. Mantém na 2. Meu diretor Webert é o diretor aqui da TV Shalom. Ele fica, câmera 2, câmera 1, câmera 3, tá bom. Gente, nós estamos encerrando o programa. Que Deus te abençoe abundantemente. Foi maravilhoso estarmos aqui e ouvir essa mulher de Deus. É muito bom quando a gente ouve uma palavra que vem do céu, quando a gente sente a presença do Senhor, porque a gente sabe que essa palavra tem endereço, que essa palavra não vai voltar vazia. Então, que o Senhor abençoe a sua vida. Semana que vem estaremos aqui de novo, toda quarta-feira, há 5 anos, né? Às 20 horas, todas as quartas-feiras, aqui na TV Shalom, em São José dos Campos, programa Vidas para Cristo. Nós estamos aqui, semana que vem aguardamos você. É sempre uma honra ter a sua presença aí nos assistindo. E eu sei que o Senhor edifica, fortalece, consola e faz o que apraz a Ele. Que Deus abençoe. Eu vou pedir para a Bispa orar antes da gente dar tchau. Ela vai orar e ele já vai fechar e nós já vamos encerrar, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Ora aí, Bispa. Senhor, nós te louvamos, porque o teu nome será glorificado. E eu tenho certeza que essas pessoas que nos ouviram hoje, que estão no leito de dor, que estão enfrentando uma crise no casamento, uma crise financeira, um problema emocional ou mental, eu declaro a tua cura e o teu milagre. Que aonde chegar, Senhor, a nossa voz, através da programação, que chega a cura, que chega a libertação e a bênção do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida da pastora. Obrigado por esta porta aqui aberta, tão maravilhosa, onde o teu nome tem sido glorificado. Que a tua bênção repousa sobre este lugar e que o Senhor seja glorificado através do nome de Jesus. Receba a cura e a vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa.
Tchau, tchau e até semana que vem, se Deus nos permitir.